Olá, seja muito bem-vindo ao Alcance Mais. Hoje eu e a pastora Adriana Hortêncio vamos conversar com a sargento Tânia Guerreiro sobre um assunto muito sério que precisa ser discutido também dentro das igrejas. Nós vamos falar sobre a pedofilia. A sargento Tânia há 30 anos atua nessa área, tem muitas experiências para compartilhar conosco e também alertas que devem ser feitos aos pais e aos educadores, aos professores. Sargento Tânia, então vamos lá, porque a gente tem muito assunto, né, pastora Adriana? Sim, bastante. Primeiro alerta, pedofilia está por todo lado, né? Às vezes a gente acha que é algo distante de nós e não é. Não, pedofilia pode estar mais perto do que a gente imagina. Pode estar acontecendo nesse momento, enquanto você está em um cômodo da casa. Se você tem um pedófilo na tua família, ele pode estar em outro cômodo tocando no seu filho. Não precisa de muito tempo, não precisa de espaço. Ele precisa só estar longe do raio de visão de outras pessoas. A pedofilia é algo que ocorre sem público e sem plateia. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas eu não vi, eu não posso falar do que eu não vi, eu só desconfio, eu só escutei barulho. Nunca você vai ver, nunca. Porque é raro quando é pego em flagrante. O adulto toma muito cuidado e a vítima, por sua vez, não tem nem noção do que está acontecendo. Então, nós temos um caso a cada 8 minutos. Um caso a cada 8 minutos. Isso no é Brasil. muito sério. E isto, eu não gosto muito, Mira, de falar de estatística com relação à pedofilia, por conta de a gente não ter certeza se isto é real. A subnotificação, né, no Brasil. Um caso a cada 8 minutos foi o levantamento que a Unicef fez há algum tempo atrás. Já na época era 20%, porque como a pedofilia é algo que ocorre entre 4 paredes, se perpetua no silêncio. Quando ocorre a denúncia, é porque alguém corajoso quis enfrentar aquela família, deu a cara para bater e não aceitou. E foi em defesa da vítima. Porque normalmente ocorre dentro de casa e muitas vezes a esposa do pedófilo sabe, mas acha que ele vai melhorar, acha que ele pode endireitar, conversa com ele, pede para ele não fazer mais e ele promete que não vai fazer, que foi um deslize, mas faz. Até quero aproveitar, antes de passar para a pastora Adriana, dentro ainda dessa linha de raciocínio, comentar aqui um dado importante. 78,5% dos abusos sexuais contra menores de 13 anos, portanto, pedofilia, ocorre dentro de casa e 30% com familiares. Vamos deixar isso claro, né, sargento Tânia? Porque o perigo mora dentro de casa. Eu até acredito que seja maior essa porcentagem. Veja bem, eu digo isso pelos casos que eu pego, pelos casos que eu atendo, sabe, Mira? É muito grande o índice de abuso doméstico e com ligação doméstica. Quem são os pedófilos domésticos? São as pessoas que vivem sob o mesmo teto da criança. Pai, mãe, assustador, mas nós temos, avó, aí a avó já entra, a não ser que ela more sob o mesmo teto, senão entra com um pedófilo com ligação doméstica. Irmão mais velho, com diferença de 5 anos, funcionários que vivem sob o mesmo teto, Tios. Daí a ligação doméstica. Tá. Pedófilo com ligação doméstica entra avô, padrinho, tios, amigos da família, que visitam a criança, ficam um determinado tempo sob o mesmo teto dela, mas não moram ali. Por exemplo, o pai do amiguinho da escola. Ela vai brincar lá, ela vai na casa do padrinho, passar um final de semana, passar o feriado na casa dos avós. Então, eles ficam um determinado tempo, têm uma ligação com essa criança, ou de amizade com os pais, ou um grau de parentesco. Então, esses são os ditos pedófilos com ligação doméstica. Pastora Adriana.
no Salmo, na Palavra de Deus, que é o nosso guia, é o nosso manual, eu achei muito interessante essa versão da mensagem que fala assim: não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno e que o fruto do ventre é o seu generoso legado? Eu acredito, Tânia, que uma das maiores preocupações dos pais, né, é como proteger essas crianças, e até, inclusive, é o tema, né, do nosso Alcance Mais hoje, né, pedofilia, como proteger as nossas crianças. Eu acredito que os pais que estão nos assistindo, eles gostariam de que você realmente desse conselhos, como que eles podem proteger os seus filhos desses pedófilos. A proteção é tudo, né? Na Bíblia está escrito em Oséias: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas também está em Atos 8:31. Como podereis aprender se ninguém me ensinar? Por isso que eu gosto de fazer capacitação, de ensinar, porque me entristece muito quando eu recebo casos de pedofilia. Quando eu atendo caso de pedofilia, como o que eu atendi ontem, por exemplo. Como atendi ontem, uma criança de 8 anos e tal. E eu fico me perguntando por que eu não cheguei primeiro? Por que eu não estava lá? Por quê? Porque faltou conhecimento. Faltou esse pai e essa mãe se inteirar do assunto, para que não deixe seus filhos à mercê. Sabe, para que ensine eles como eles devem se defender. De que forma eles têm que se livrar daquele agressor. O agressor é de dentro de casa, o agressor é de fora de casa, tem uma ligação ali grande com a criança, mas ela tem que aprender a se defender, porque nós não estamos 24 horas por dia junto com essas crianças. Então, quando eu falo, nós temos que ensinar, é para que depois a gente não tenha que perceber os sinais que essa criança dá. Porque dificilmente, Mira, dificilmente essa criança vai pedir socorro. Ela vai verbalizar o que está acontecendo. Ela demonstra isso, Tânia, no comportamento dela? Tem como um pai e uma mãe perceber que essa criança está sendo abusada através do comportamento dela? Qual a dica que você daria para os pais que estão nos assistindo? Então, é isso que me entristece, é quando eles começam a perceber. Por exemplo, criança mudou o comportamento. Era uma criança que brincava, que ria, tinha lá o seu gatinho, o seu cachorrinho, brincava com os amiguinhos, normal. De repente, ia bem na escola, de repente essa criança começou a mudar. Começou a ficar triste, chorona, chora à toa, agressiva, até com o animalzinho que ela gostava, que ela era carinhosa, ela começa a puxar a orelha, a puxar a perninha, a cutucar, começa assim, a ficar com o olhar longe, você olha para ela, parece que ela não está ali, está com o olhar, sabe, vagando. Tem horas que ela está normal. Então, são picos de comportamento. A criança mudou, uma mudança desse tipo. Ela era uma criança normal, de repente ela começou a mudar. O que os pais tendem a fazer, Mira? Sempre arrumar desculpa. Isso é do ser humano. E nós temos que parar com isso. Isso é coisa da idade. É o rebelde com causa, é o rebelde sem causa. Isso aí é coisa... Chegou... O meu foi mais precoce, eles dizem. Começou antes. E essa criança está dizendo, eis-me aqui, me acuda. Junto com isso está comendo demais, se tornando obesa. Ela não era assim. É uma criança que comia assim. Às vezes precisava até brigar para comer. Agora está se entupindo de comida ou não está comendo mais nada. Não está com apetite, está com dores pelo corpo, porque ocorre isso. Por exemplo, come as coisas, faz mal, vomita, tem dores no estômago, dores na barriga, urticárias pelo corpo, começa a se coçar, queda de cabelo, começa a morder os lábios, começa a regir os dentes na hora de dormir, quer dormir com a luz acesa, quer que tranque a porta do quarto, não fica perto de adulto, tem medo da presença do adulto, quer ficar só junto com a mãe, quer dormir com a mãe, quer dormir com os pais, se não forem eles os agressores. Se não forem eles os agressores. Ela começa a ir mal na escola,
Pode ser um alerta, de repente essa criança amava ir na casa do tio, amava ir na casa do avô, de repente ela chora porque ela não quer ir na casa do tio e ela não quer mais ir na casa do avô. Pode ser um alerta que algo possa estar acontecendo? É um alerta. É um alerta. Os pais têm que entender isso. Se a criança não quer, não tem. Antigamente, quando eu fui criada, obedeça os adultos. A minha mãe falava, obedeça os adultos. Ele está mandando você fazer, faça. O adulto sabe das coisas, a criança não sabe de nada. Não pode fazer isso. Não pode. Senta no colo do tio, ele é tão bonzinho, não tem que sentar em colo de ninguém, lugar de sentar no sofá, lugar de sentar na cadeira, não tem que sentar no colo de ninguém, porque uma das práticas de pedofilia é o sentar no colo. Aliás, já que você falou sobre isso, vamos falar de outros riscos, né? Dormir junto com pais, gostaria que você citasse isso. Tomar banho junto, enfim. Quais são os alertas? De jeito nenhum, Mira. Criança tem que dormir no quarto dela, desde pequenininha. Não tem que dormir no quarto dos pais, porque está muito frio, se descobre à noite, se bate demais, e daí eu tenho que estar lá, e daí para eu não levantar. Não. Então, bota o pijama mais fechadinho. Então, se a criança tem esse problema, esse costume, mas deixa ela dormir no quarto dela. Quarto do casal é quarto do casal. Criança tem que dormir, nem que chore, vai chorar 3 dias, uma hora para. Uma hora para de chorar, mas vai dormir no quarto dela. Acostuma, tem que dormir lá. O casal tem que ter liberdade no quarto deles. Não é ficar preocupado, a criança tem que ficar lá. Outra coisa, banho. Até 2 anos, os pais podem até dar banho nas crianças. A partir daí, e outra, se limpar também. Tanto o número 1 como o número 2. A criança tem que aprender. Então, no início, os pais supervisionam. Mas nunca, jamais, os pais darem banho na criança, isso desde bebê, nu. Nunca. Tipo, entrou embaixo do chuveiro, pegou a criança no colo para tomar banho, ou então entra ali no box tomar banho, o pai sem roupa. Quer fazer isso? Até pode. O pai com roupa, com cueca, a mãe calcinha e sutiã. Mesmo que seja filha. E o pai mesmo que seja filho, menino. Não se troca a roupa perto de criança, não se fica nu. Por quê? Porque quando ele se deparar com um quadro assim, ele não vai se espantar. Porque ele está acostumado com aquele quadro. Para ele é familiar. Não pode, não pode. E se caso ele aborde o pai perguntando por que meu corpo é pequeno, o seu é grande? Porque você é criança. Quando você ficar grande, você vai crescer e vai ficar do tamanho do pai. Ele pode perguntar até sobre parte íntima a respeito disso. E você tem que explicar desta forma. Pequeno é assim, adulto é diferente. E outra coisa, você vai ensinar o teu filho a tomar banho, no início você supervisiona, mas fora do box. Ele lá, você passa sabonete na orelha, no bracinho, lava o pé, lava a mão, lava o bumbum, mais fora. Tá, passou, vai se enxaguar. Agora você sai daqui, pega a toalha. Por que pega a toalha, Mira? Por quê, pastora? Porque às vezes a criança está no banheiro e grita ao adulto para vir pegar a toalha. Então você já deixa no alcance da criança. Para não ter a intervenção de um adulto no banheiro. Entendi. E até vale observar que até irmãos mais velhos para ter esse cuidado, para não dar banho nos irmãos menores, né? Porque a criança também, quando ela está muito ali sozinha, ela pode descobrir o corpo dela, né? Sim, eu ouvi falar que se considera pedofilia quando a pessoa que tocou aquela criança, que molestou aquela criança, é considerada de 3 anos a mais da idade da criança. Isso é verdade, Tânia? Olha, os casos que eu tenho atendido é de 3 a 5 anos a mais. E a criança, ela se toca assim mesmo. Ela se toca no início, depois de uma determinada idade, mas ela descobre. Mas nada, assim, com cunho sexual. É natural. Ela pode perceber, por exemplo, que ela tem pênis e a mãe não tem. E ela pode perguntar. Uhum. Aí a mãe tem que explicar as partes do corpo que o menino tem e que a menina tem. O vô tem, o pai tem,
A menina e a mãe não têm, a filha e a mãe não têm, mas tem outros. Precisa explicar, tem que ter um diálogo aberto. Os filhos têm que ter do pai porto seguro, para que ninguém torne eles refém do silêncio. E na escola, que tipo de orientação a gente pode fazer aqui nesse momento, no Alcance Mais, para que os professores também percebam sinais de que a criança mudou o comportamento e pode estar acontecendo algo na família? Então, eu fiz 4 manuais para o governo do estado do Paraná. Um manual é para os professores. Como identificar a criança vítima de pedofilia em sala de aula. Um manual para policial. Como atender uma ocorrência envolvendo vítima e agressor. Porque o policial é pai, é mãe também, né? Nós temos policiais femininas nas viaturas, para que eles imediatamente peguem essa criança e hospital. Porque se ela foi abusada e eles não têm noção do quanto aquilo avançou, ela pode morrer de hemorragia interna em 15 minutos. Então, é pegar e levar e deixa o agressor lá, chama outra viatura e tal. Um manual para a criança, como ela se cuidar, como ela se proteger. É uma espécie de gibi, é super lúdico, os 4. Um manual para pais, como cuidar dos filhos para que não sejam abusados. Isso é gratuito, está disponível no site da Polícia Militar. Mas, respondendo a sua pergunta, como o professor deve identificar? Na minha opinião, eu, como policial militar e especialista em pedofilia, eu vejo o professor com uma esperança enorme para a criança. Só que cai naquela vala, pastora. Depois que ocorre, né? Porque a criança ela vai pedir socorro no comportamento também em sala de aula. Mas nós temos que evitar isso. A criança abusada, por exemplo, ela senta na última carteira. Ela não te olha nos olhos. Mas isso, de um modo geral, a criança abusada, não só na sala de aula, mas o teu filho que está sendo abusado, o olhar dele é sempre para baixo. Ele nunca tem cara. E se ele te olha assim, com medo. Porque daí ele já começa a ter pavor do adulto. A criança abusada, ela não aceita toque. O professor, por exemplo, chega na carteira da criança para ver ali o caderno dela. Quando ele se aproxima, ela faz assim. E isto na nossa vida comum também, com os nossos filhos, com os nossos netos. Quando você se aproxima, que você tenta chegar perto dele, ele recua. Criança abusada não aceita abraço, não beija. Às vezes você diz, beijo tio, dá benção para o vô, beijo vô. E ela recua, não insista. Não insista, algo de errado está acontecendo. A criança abusada em sala de aula, ela não traz a lição pronta. Ela não faz a lição, ela não participa de trabalhos em grupo. Ela se recusa a ir lá na frente e se expor. Ela não brinca na hora do recreio. Ou ela sai na hora do recreio dando bordoada em tudo quanto é criança, porque ela é agressiva. Ou ela fica em um cantinho lá. Ela pode estar com fome, mas ela não entra na fila para pegar o lanche com os outros. Por isso que eu gosto de trabalhar nas escolas e gosto de trabalhar até com a tia que serve o lanche. Com a tia que entrega a criança para o pai na porta do colégio. Por quê? Porque a hora que o pai vem buscar essa criança, e normalmente é o pedófilo que leva, vai buscar e vai na reunião de pais e vai na entrega de boletins, porque o que ele faz? Ele cerca, é domínio dele. Aquilo é propriedade dele. Por quê? Porque se ele liberar, se ele der liberdade, ela pode verbalizar para alguém, ou alguém perceber esse comportamento. Essa criança vive com medo, então? Essa criança é um bichinho apavorado. É uma criança que você olha para ela, você vê que tem algo de errado. E tem outro problema, Tânia, nem sempre quando a escola relata, os pais acreditam. O que é muito boa essa pergunta, Mira. O que acontece? Eu sei de experiência de escola. Eu falo, gente, por conta dos casos que eu atendi. É 30 anos de experiência. Eu fiz pós-graduação na área de pedofilia na PUC. Mas o que eu aprendi foi ali, ó, no dia a dia, na carne, gente. Na carne, o que eu falo não é que me contaram. Não é de livro, né? Da vida. É. Experiência da vida mesmo. É a vítima ali. Então, não é coisa que eu ouvi falar ou que eu li.
Até estou escrevendo um livro sobre isso. O meu livro é baseado no meu trabalho. O vocabulário é simples, é direto, mas é ali, é o que eu vi, o que eu vivenciei todos esses anos. Então, a vítima de pedofilia, você falou dos pais. Quando o professor percebe que existe isso, tanto na escolinha aqui, na igreja, né? Ali no Ministério Infantil. Sim, aquela criança, ela chega, ela fica no cantinho. Outra coisa, as vestes das crianças abusadas. Quando elas têm uma determinada idade, que elas podem escolher a roupa. Antes, os pais escolhem. Mas quando ela pode escolher, porque uma das coisas que a vítima de pedofilia faz é a mutilação. Ela se morde, ela se corta. Eu estou com um caso de um bebê, e esse caso ainda está em andamento. Ele tem 8 ou 9 meses, se não me falha a memória, porque são tantos os casos. Ele está nas fraldas ainda. Gente, ele se arranha tanto, ele arranha a perna dele, aonde ele consegue, ele se arranha a ponto de se ferir, de se machucar, né? Ele está pedindo socorro, ele não sabe falar. Assim são as vítimas especiais, vítimas com síndrome de Down, vítimas que não conseguem verbalizar. O número de vítimas abusadas que são cadeirantes, que não conseguem falar, é enorme. Então, os pais têm como perceber isso. Eu me pergunto, um pouco, me perdoe. Mas é muita informação, gente, né? É muita informação. Eu estou aqui olhando a pastora Adriana e pensando, meu Deus, a gente pensa que isso está no mundo lá fora, mas não é lá fora, né, pastora? Não, acontece. Eu vivi uma experiência, uma certa vez, dentro da igreja, né? Desde a minha conversão, eu já passei por 2 igrejas, né? E eu vivi uma situação de um aluno meu, Mira. Eu comecei a notar que ele estava diferente, ele era muito quietinho, e eu comecei a me aproximar dele. Eu abraçava ele, no começo ele não deixava, mas eu levava docinho, falava, senta aqui comigo, hoje você vai ser o meu ajudante aqui na salinha. Né? Hoje você vai ser meu ajudante. Então eu sempre elogiava ele, olha como é lindo o desenho dele. E daí ele me procurou e falou que ele era abusado pelo irmão. Na época a gente levou isso, né, para a diaconia da igreja, e os pais saíram da igreja. Então, Tânia, como que esse professor pode fazer? Ele já identificou, porque assim, quando eu comecei a lidar com esse menino, eu comecei a notar, Mira, ele tinha muito medo, ele não confiava em ninguém. Então, como conquistar novamente, Tânia, a confiança dessa criança para que realmente essa pessoa, esse professor que está lidando com ele ali, talvez ou na escola dominical, ou talvez no dia a dia da escola, possa realmente confiar, essa criança confiar nessa pessoa, onde ela possa falar e às vezes ser até um desabafo, um refúgio, uma ajuda, né, Mira? Sim. Então, mas o que aconteceu com o teu aluno acontece nas escolas. Quando os professores chamam os pais, já sai a transferência. Na outra semana, eles levam para outra escola. Por isso que eu gosto de capacitar os professores, porque eles têm que acompanhar. Tudo que acontece na escola, relatório. O que você fez, pastora, foi exatamente o que eu indico para os professores fazer. Quando percebem que a criança está com um comportamento diferenciado, outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro, tanto aqui para a escola dominical como para os professores, é a segunda-feira. Eu considero a segunda-feira o Dia Nacional do Abuso Sexual. Por quê? A segunda? Segunda-feira. No senso comum, eu diria que era o final de semana, não, né? No comportamento da criança. Ah, para observar, sim, Por quê? justamente. Porque passou o final de semana. Exato. E quando tem feriado prolongado, é pior ainda. Férias, muito pior. Por que a segunda? Porque na segunda ele está sonolento, porque o pedófilo doméstico e com ligação doméstica, porque normalmente no final de semana, ele vai passar na casa dos amigos, os pais recebem visita,
Deixa eu só pegar um gancho aqui, porque é tanta informação, gente, me perdoe. Recebeu visita, por favor, pai, mãe, recebeu visita, coloca teu filho para dormir no teu quarto. É só aí que você pode. Tá? E, de parêntese, essa história de deixar a criança dormir na casa do amiguinho. De jeito nenhum, Mira. Eles atormentam a gente querendo. Pode e é atormentar. difícil falar não, né, pastora Adriana? É difícil. Deixe que chore, deixe que se jogue no Depois chão, você continua. deixe que chore. Preferível chorar agora, enquanto é pequeno, porque você não deixa dormir na casa dos outros, do que chorar o resto da vida dele. Porque daí, aqui ele chora e já passa raiva. E se você deixar, ele vai ficar com a alma ferida o resto dos dias dele. Deixa que chore. Não debora. Continua seu raciocínio de recebeu visita. Recebeu visita, amado. Coloca teu filho para dormir no teu quarto. Pega o colchão dele, não para dormir na cama, tá? Esse negócio de botar a criança dormir na cama do casal, Era a única exceção para trazer o filho para dormir no seu quarto. É o único dia. Essa visita pode ser o teu pai, pode ser o teu irmão, pode ser o teu compadre, pode ser a tua mãe, seja lá quem for. Visita em casa. Que teu filho seja pequeno, a não ser que teu filho seja grande, consiga chavear o quarto dele e depois consiga abrir. Aí tudo bem, ele dorme no quarto dele. Aí você orienta que ele passe a chave. Caso contrário, que teu filho seja pequenininho, não consiga abrir e fechar o quarto, pega o colchãozinho dele e põe no teu quarto, no chão ali, enquanto houver visita na tua casa. Tá? Eu atendi muitos casos onde o avô, a avó, porque isso não é longe não, é perto de nós, padrinho, levanta à noite e vai lá tocar, descobrir a criança e tocar nela. Um toque, gente, uma única vez. Não há necessidade de haver a penetração. Um único toque. Pode ser que nunca mais ele seja tocado. Nunca mais vai ser a mesma pessoa para o resto dos dias dela. Então, vamos cuidar. Não custa, não vai. Criança dorme em qualquer lugar, traz para o teu quarto. E nada de sair cedo, trabalhar, largar a criança com a visita. Tá? Se for o caso, carrega com você. Tá? O que você... você falou dos professores. Pastor, gente, é tanta coisa também, minha cabeça está aqui borbulhando, né? Eu queria que você comentasse, só um alerta para as mulheres que de repente são abandonadas pelos seus maridos, têm filhos e começam a se relacionar com outros companheiros, que também estão muito sujeitas a esse tipo de coisa, não é verdade? Não é para dizer, a gente não está aqui querendo ser moralista, mas é abrir os olhos, né, pastora Adriana? Abrir os olhos. Quem você está colocando dentro da sua casa? Gente, isso é um assunto que me pega muito pesado. Esse rodízio de padrasto, a vítima é a criança. Eu fico... Gente, ainda bem que vocês duas são educadas, porque eu sou fora da casinha. Você quer ver eu perder o rumo? É eu ver essa mulherada que sai para a rua, arruma marido, e estão lá carente. O cara olha para ela, acha ela linda, apaixonei. Vou trazer para dentro de casa. É uma excelente pessoa. Outra coisa que eu tenho visto ao longo dos meus 35 anos de polícia e 30 anos na área de pedofilia. Mulheres que se separam e têm filhos pequenos já logo arrumam marido. Eu não estou dizendo que todos são pedófilos, mas eu estou dizendo para você se cuidar. Para você, mãe. Filha, é bênção de Deus e nós temos que cuidar como tal. Você quer arrumar namorado? Pode arrumar. Na rua. Tá? Namore, mas não traga para dormir dentro da tua casa, onde está o teu pai, onde está ali o teu filho, a tua filha, que não sabe se defender. Você não pensa que você é águia, que você está o dia inteiro em cima, porque um segundo, enquanto você está lá mexendo as panelas, ele está ali assistindo televisão e tocando no teu filho, sentado lá no sofá, ali, e com a mão onde você não enxerga. Às vezes você está do lado dele e você não está vendo. Enquanto você vai no banheiro tomar banho, ele pode tocar no teu filho. Então, filho, se não deu certo com o pai dos teus filhos, por algum motivo, tudo bem,
mas não me saia na rua procurar homem, ou então não recolha homem dentro de casa. O que eu tenho visto, Mira e pastora, é assim, por exemplo, a mulher tem os filhos pequenos e um filho mais velho. Ele trata de se desentender com o filho mais velho, porque o filho mais velho... Para o filho sair de casa. Para o filho sair, e ela, por sua vez, protege o marido, porque está apaixonada, não enxerga um palmo adiante do nariz. Não, e ele é legal, né? Não, ele é legalzão, tipo, ele não vai se denunciar. Ele faz de tudo. A primeira coisa que ele faz é: você é o amor da minha vida. Você é a mulher que Deus me mandou. E pode até na igreja com ela. Pode até na igreja com ela louvar a Deus e glória a Deus, aleluia. Desolha nas crianças. E daí ela vai, e ele, se ele puder, se ele tiver uma condição financeira boa, ele vai tirar ela do trabalho, para ela depender também financeiramente dele, tá? Ele vai dar tudo que ela puder, ele puder, para a criança, tudo. Se ela não quer almoçar, ela quer comer o lanche do McDonald's, ele vai. Se ela quiser uma boneca, eu não sei o nome de boneca mais, que meus filhos estão grandes, mas assim, essas bonecas cara que tem aí, ou então um telefone. Um carrinho diferente. Um carrinho, ou um telefone que chuleia, prega botão, aquelas coisas assim, aquelas coisas... Cara, nem que ele faça em 10 vezes nas Casas Bahia, mas que ele vai comprar, ele vai. Nem que ele tenha que fazer empréstimo. Por quê? Para ele ganhar a família e ganhar confiança. Quando aquela criança não aguenta mais aquele abuso e conta, pede ajuda para a mãe, ela diz: é porque você quer que eu volte com o teu pai. Ele é bom para nós. Gente, nós precisamos falar sobre isso, pastora, porque assim, não dá para generalizar, obviamente. Claro que não. Mas é muito sério, e eu me lembro da história da minha mãe, só para vocês saberem, minha mãe ficou viúva com 32 anos e 6 crianças. Ela não teve coragem de se casar de novo. Sabe, sua mãe? Meu Deus, eu beijo o chão que a minha mãe pisa, porque eram 5 meninas. Imagine o que seria um marido jovem dentro de casa com a esposa e 5 meninas. Enfim, gente, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer o sacrifício da minha mãe, mas a gente tem que ter muita sabedoria, né, pastora? Eu acredito assim como tem casos, né, de homens que entram e destroem essa família, né? A própria palavra de Deus fala em João 10:10, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? É o diabo, é Satanás e seus demônios. Ele usa pessoas para destruir. Então, assim como tem homens que entram para destruir essa família, né, aquilo que você falou, a gente não pode generalizar. Não. Existem também pessoas que são melhores do que os pais biológicos, né? Sim. Nós temos 67% dos casos que eu atendo é padrasto. 67%. 10% mãe. Mas tem. Agora, o que me deixa indignada, amadas, é o seguinte: 90% das esposas de pedófilos são coniventes. Sério? 90%. Avó, esposa do avô pedófilo. Mãe, esposa do padrasto. Elas têm conhecimento e permitem? E finge que não vê. E não acreditam na criança. Algumas, eu tenho... Logo que eu comecei a trabalhar com pedofilia, eu me lembro que uma mãe botou a filha de 12 anos para a rua, literalmente, fechou a porta e mandou embora. Para a rua, grávida do padrasto. Mandou embora. Aí, eu me lembro que, na época, a gente foi acionada, e daí não tinha conselho tutelar, né, porque nós entramos na polícia em 79, né? E naquela época ainda não tinha. Aí a gente catou, arrumou... Eu sou comissária de menor também, né, voluntária. A gente levou para a avó cuidar daquela criança e tal. Mas eu tenho muitos casos onde eu sou chamada para atender, por exemplo, nas escolas, onde, quando os professores descobrem, que às vezes eles não sabem o que fazer, a gente vai lá, da mãe dizer: a culpa é tua. Você se insinuou para ele. Você usa roupa curta em casa. Você
usa shorts curtos. O que uma criança de 7, 8 anos vai saber que as perninhas dela podem despertar alguma coisa naquele adulto? Ela não tem noção, gente. Tá, e quem que compra roupa para essa criança a não ser a mãe? A não ser a mãe, não é ela. Gente, o caso que eu atendi ontem, um dos casos que eu atendi ontem, a avó culpou a neta de usar roupa curta. E a neta tem 8 anos. Meu Deus. 8 anos. Faz 1 ano, segundo informações, que ela está sendo abusada. Nossa. Então, gente, o negócio é feio. O mundo cão que eu trabalho, eu sei que as pessoas não é longe da realidade da maioria das pessoas, né? Mas está aí, existe, está dentro das casas. O que nós temos que fazer é acordar para isso. É acordar, gente, e cuidar do nosso bem maior, que são os nossos filhos. E os professores, voltando a falar dos professores ainda, eu gosto muito de trabalhar com professores, como eu disse, nós temos que trabalhar sim. E uma das formas, pastora, é a caixinha de perguntas. Por exemplo, o professor percebeu que aquela criança é repetente, que aquela criança, na segunda-feira, como eu estava dizendo, ela está meio que dormindo em cima da carteira, uniforme, mangas compridas, escondendo o corpo. Por quê? Porque junto com a agressão sexual, ele sente prazer em bater, em machucar e espancar. Ele sente prazer nisso, então ela está sempre com hematomas pelo corpo. E tem outra coisa que a gente esqueceu de falar. Às vezes ele ameaça para a criança não contar, né? Proíbe, ameaça, coloca medo. A ameaça, ela vem depois de um determinado tempo. Depois de uma determinada idade da criança. Eu até quero falar sobre isso também. Porque senão você pensa, mas por que não conta? Por que não fala, né? Não é tão simples. Posso falar da ameaça, então? Depois você me lembra de falar do... Não, pode continuar seu raciocínio, depois você fica à vontade. Eu acho que você poderia falar para esse professor como ele conquistar a confiança dessa criança. Ele fez a caixinha de perguntas ali. Então, ele percebeu que essa criança... Só que assim, gente, é um conjunto de coisas. A gente não pode achar que a criança repetente, por exemplo, está sendo abusada. Porque é repetente, porque é preguiçosa, não estudou, ou porque tal. Mas, por exemplo, a criança mudou o comportamento, não quer sair na hora do recreio, está na última carteira, não pergunta, se recusa a prática de educação física, às vezes está mancando, sentando com um ladinho no bumbum, com outro ladinho, sentando com as pernas entreabertas, mal cheirosa, quer ir toda hora no banheiro. Por quê? Porque se o abuso está acontecendo na fase do desenvolvimento da criança, o ânus dela dilata. Ela não segura as fezes. Então, ela está sempre mal cheirosa. Ela está sempre querendo ir no banheiro. Porque quando ela sente vontade, se ela não correr, acontece. Então, o que o professor vai fazer? Trabalhar a autoestima, bem o que você falou, pastora. Corretíssimo. Trabalhar a autoestima. Fulano, você vai apagar o quadro para mim. Por quê? Porque ele se sente a 5ª geração depois de ninguém. É assim que a vítima de pedofilia se sente. Péssimo, um lixo. Então, ela me deu importância. Ela percebeu a minha presença. Olha, eu vou sair da sala, você vai cuidar da turma. Anote aí, quem fizer bagunça, obedeçam ele, tá? Então, ele é o importante no momento. Ele é a autoridade máxima naquele local. Olha o quanto isso tem importância para ele. Aí você chega, fulano, vamos colocar Pedro. Né? Pedro, fizeram bagunça? Fulano falou, olha, por que não obedeceu Pedro? Pega o caderno dele e diz, gente, olha aqui que capricho. Mas veja bem, nós temos que tomar o cuidado pelo seguinte, se ele for um exemplo negativo para a turma, por exemplo, se ele for agressivo, que é uma das coisas que a vítima de pedofilia se torna, agressiva, briguenta, sexualidade aflorada, aí você pula essa parte do exemplo positivo. Né? Fora disso, você pode dizer, olha
que capricho. Olha o caderno dele. Todos deveriam ser igual ao Pedro. Pedro, você pode pegar um copo d'água para a professora? Porque aluno ama sair da sala para ir buscar alguma coisa para a Isso é verdade. A gente dizia fazer favor, faz um favor. Tô feliz. Aí o que o professor vai fazer? Na hora do recreio, nunca o professor deve ficar sozinho com a criança. Nunca. Nem pastores na igreja, nem no Ministério Infantil, conversar sozinho com a criança. Jamais. Percebeu, chama a esposa, o pastor. O professor percebeu alguma coisa? Primeiro que você não vai chegar de cara. Você vai pegar, na hora do recreio, você vai trazer lá um pacote de bolacha recheada. E diz, olha o que eu trouxe para nós, mas lá no pátio, não na sala de aula. Lá no pátio. Uma para ele e uma para você. Do mesmo pacote. Por quê? Para você demonstrar o teu carinho. Tá, isso você faz uma vez por semana, a cada 15 dias, não é todos os dias. Senão vai dizer, nossa, grudou, não dá sossego, né? Semana que vem você pode trazer 2 maçãs, mas você vai comer uma de cada vez. Corta um pedaço e da mesma maçã um pedaço para você. Demonstrando o teu respeito a ele, o teu carinho a ele. E começa a falar da tua vida, da tua casa. Você sabe que lá em casa é pequeno e eu recebi visita esse final de semana, rapaz, ou Pedro, eu não tinha onde pôr para dormir. Ai, daí nós pusemos colchão no chão. Aí você fala com naturalidade, nem que você tenha que criar uma história. E eu tenho um cachorrinho, mas olha, fez xixi no chão, rasgou o sofá. Você conta ali, para você saber se ele tem animal de estimação. Por quê, Mira? O animal de estimação. Uma das coisas que o pedófilo faz é obrigar a criança a fazer o que ele quer, ameaçando o animal de estimação. Olha isso. É. Então, a Sério? gente precisa saber. Você conta da tua casa. E outra, lá em casa mora eu, meu pai, minha mãe, minha cunhada. Eu tenho um cachorro, um gato. E não tem muito espaço. E na tua casa, quem que mora? Então, você está aplicando ali uma técnica de interrogatório. Eu trabalhei 20 anos no serviço de inteligência da polícia, serviço secreto, né? Então, a gente aprendeu muito sobre isso. Aí, você devolve a pergunta a ele. E ele, com naturalidade, vai dizer, não, esse final de semana também minha casa estava cheia. Ou, lá em casa eu não tenho cachorro, moro eu, minha mãe e meu pai... Ou a gente mora de favor nos fundos da casa de fulano. Aí, na outra semana, você vai falar sobre os vizinhos. Então, você mora nos fundos. É bacana teu vizinho? Porque eu, quando eu era criança, também morava. Ai, mas ele fazia eu limpar o quintal, ele chamava eu para dentro da casa dele. Também me dava sorvete, ele era bonzinho. Para ver como é que é o relacionamento ali do vizinho com ele ou do parente. Enfim. E tudo que você colher de informação, professor, você vai relatar em ata. Paralelo a isso, veja bem, você está trabalhando ele na hora do recreio, você está trabalhando a autoestima dele em sala de aula e você vai criar daí a caixinha de perguntas. Mas não avisa pai e mãe ainda para não despertar, não. Né? O pai e a mãe vai ser uma das... Que a gente está ensinando aqui mesmo, literalmente, isso aí, né? a gente pastora tá dando Adriana, várias como dicas e se conselhos. comportar. O pai e a mãe vai ser os últimos. O pai e a mãe só vão ser notificados depois que tiver tudo pronto e eu já chego aí, Mira. Aí você vai botar a caixinha de perguntas, pega uma caixa de sapato, enfeita, faz um corte em cima, como se fosse um cofrinho, e diz, pessoal, vocês sabem que o nosso corpo pertence a nós. Ninguém deve tocar aqui embaixo e tal. Você vai falando. Se você souber de alguém que esteja passando por isso, você faz um bilhetinho para a prof, põe na caixinha de perguntas, não precisa pôr teu nome não, tá? Não precisa pôr o teu nome. Faz isso para você poder ajudar, porque às vezes essa pessoa não sabe que pode contar com a prof. Não, pode contar com a tia.
Né? A gente está aqui para ajudar. Às vezes ela está se sentindo sozinha, mas eu estou aqui para ajudar. Você lembra isso uma vez por semana? Pessoal, lembra lá da caixinha de perguntas? Conhece alguém? Você pode ajudar. E com certeza essa criança vai escrever o bilhete. Só que ela vai falar possivelmente dela, mas vai terceirizar, botar na terceira pessoa. Meu primo está passando por isso, o pai dele, ou meu vizinho, meu amigo, está passando por isso. E assim, o professor vai todos os dias colher ali sem que a criança veja. Por que sem que a criança veja? Porque se ela perceber que o professor foi lá, abriu a caixinha de perguntas, o comportamento dela vai acentuar. Então, não percebe. Faz de conta que está ali. Ó, de vez em quando eu abro essa caixinha de perguntas e pego. E outra coisa, vocês podem perguntar também a meu respeito. Pode perguntar. Porque nós fazíamos isso, eu sou do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e nós damos aula na 4ª série. Na 4ª e na 6ª série também. E a gente fala muito sobre isso, sobre eles perguntarem sobre a vida policial. Eles têm muita vontade de saber. E o PROERD veio aproximar e acabar com aquela falsa imagem que tem as crianças, porque os pais assustavam as crianças com a gente. Dizia, se você não botar o cinto, o policial vai te prender tua mãe. A polícia. Se você não comer, eu vou chamar a polícia. E nós, policiais militares, fomos para dentro da escola para mudar essa realidade. Para dizer, aqui tem um pai, aqui tem uma mãe, alguém que se importa com você, alguém que quer te proteger e te cuidar. Então, quando a gente passa na rua, eles dão tchau. Deixa eu fazer uma sugestão? Pode. Pastora Adriana, você acha que as igrejas também poderiam adotar essa caixinha? Eu na acho que escola seria dominical? eu acho que seria uma ótima sugestão, né? Pois as igrejas terem essa caixinha. É um espaço de acolhimento de crianças, Sim, as igrejas, sem dúvida. Com certeza. Nossas crianças estão aqui. Isso acontece, né, Mira? Não somente fora da igreja, acontece na igreja, infelizmente. E não adianta a gente criar o mundo da imaginação, da fantasia, que isso não acontece dentro das igrejas. O caso que eu citei aconteceu dentro da igreja. E eu quero até, Mira, tranquilizar os pais que estão nos assistindo. Aqui na igreja nós temos o nosso ministério infantil, onde nenhum professor fica sozinho com a criança em sala de aula. A gente sempre tem 2 ou 3 voluntários, professores que estão ali. Temos câmeras em todas as salas de aula, Mira. Então, sim, tudo que acontece dentro da sala de aula deve ser assim. Todas as salas de aula têm câmeras, os banheiros eles têm uma abertura tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. As crianças elas entram no banheiro sozinhas, os professores não estão autorizados a limpar essa criança. Muitas vezes os pais ficam bravos conosco, até mesmo no berçário, Mira. Os nossos voluntários que ficam cuidando das crianças no período onde os pais estão no culto, eles não têm autorização para trocar essas crianças. Então, a gente tem todos esses cuidados como igreja. Nós adotamos já há alguns anos, nós não fazemos mais retiro e acampamento, onde a criança fica 2, 3 noites nesse acampamento. Né? São todos os cuidados que nós precisamos ter. Então, eu só quero tranquilizar os pais que estão nos assistindo, não se preocupem, né? A gente toma todos os cuidados possíveis como igreja para proteger os seus filhos. Mas como a própria Tânia falou, de nada adianta, né, Mira? A igreja fazer o seu papel, né? Se em caso os pais não fazem o seu papel. Exatamente. Eu visitei aqui a salinha infantil, achei assim maravilhoso e tenho falado sobre isso nas palestras que eu vou, do exemplo da comunidade de alcance com relação ao cuidado das crianças. Então, voltando a falar, quando o professor pega o bilhete e percebe que ali existe uma denúncia, mas não existe o nome da criança, o que o professor tem que fazer? Não de imediato. Não pode mudar o comportamento e nem acentuar mais a tensão com aquela criança. Não altera-se a rotina com a criança. Uma semana depois, o professor diz, pessoal, hoje nós vamos fazer um ditado. Né? No nosso tempo, ditado. Era. Né? Arranque uma folha de caderno, coloque o nome de vocês, destaquem a folha, coloque o nome, colocaram? Beleza, agora eu vou ditar.
O professor deverá fazer um ditado e determinará o tipo de letra, que é o tipo de letra que caiu no bilhete, que ele escreveu no bilhete, ou corrida ou de caixa alta. Então, ó, eu quero todos vocês têm que escrever de caixa alta. E cria-se uma frase, cria-se um ditado com palavras jogadas, mas que caíram ali, menos sexual, menos parte íntima. Mas que entre naquelas palavras as letras que caiu nessas duas, sexual, parte íntima. O resto você pode falar, amiguinho, priminho, coisas assim, com a mesma palavra, mas não nesse contexto. Recolhe, certifica-se se todos colocaram o nome, recolhe e compara com o bilhete. Outra coisa que o professor deverá fazer também é uma dinâmica do desenho. Isso pode fazer posterior ao bilhete ou antes. Hoje a nossa dinâmica vai ser, vamos desenhar a família. O desenho fala muito, Mira. Sim, os psicólogos Pastora, usam, você né? não tem ideia do que o desenho fala. O que eles fazem? Uma mão grande. Se você mandar eles desenhar qualquer coisa, uma mão, que é a mão que toca. É a mão que apavora. Ou então, eles desenham a família, eles desenham a mãe, o pai, e eles quase caindo da folha. Ou eles desenham o pai, ou o agressor, pode ser a mãe, né? Com cara de monstro, o olho vermelho, para colorir, eles põem o olho vermelho, a boca com muito dente, parecendo um fantasma, e eles, pequeno, o pai muito grande, o agressor muito grande no desenho, e eles bem pequenininho, com a boca de choro, lágrimas, ou então os órgãos genitais dele em evidência, do agressor, e os órgãos genitais dela em evidência. Às vezes, a mão dele na altura dos órgãos genitais dela, a mão dela nos órgãos genitais dele. Sabe? Então, são vários tipos de socorro que ela pede ali do desenho. Eu não sou psicóloga, veja bem, não sou psicóloga. Mas a gente, ao longo dos anos, a gente começou a perceber, né, isso. Então, a professora pode fazer isso, recolher. Por exemplo, ela recolheu o ditado e ela recolheu os desenhos. E ela percebeu que os dois davam indícios e também o comportamento do Pedro. O que ela vai fazer? O relatório para a pedagoga e para a diretora da escola. Não comenta com outros colegas de trabalho. Por quê? Queira ou não, os outros professores vão olhar com pena. E a criança percebe. Então, deixa que trate o normal. Chama a equipe pedagógica, faz o relatório dela, anexa ali o bilhete e o desenho e diz as dinâmicas que fez e como ela percebeu. Deixa lá. E assim ainda o professor ainda tem mais um papel, que é trazer uma cópia desse desenho, não original, porque ela pode, na hora do desespero, pegar e rasgar. Uma cópia e dizer, fulano, Pedro, eu tenho percebido você diferente e eu sei. Só que aí você não pode fazer rodeio, você tem que dizer, é você. Você quer falar sobre isso? Porque é verdade, esse professor já conquistou a confiança dessa criança, né, com aquelas dicas que você deu. Né? Então, se ele chega e fala, tipo, eu confio em você, sou eu. Né? Já foi trabalhado Gente, essa como confiança. é complexo isso, né? Porque, na verdade, tudo isso que você está dizendo aí e dando orientações é quase que um processo de investigação policial, mas que a gente pode fazer em casa, na escola, aqui na igreja, enfim, todo mundo seguir esses passos. Agora, uma das coisas que o professor deverá fazer é não interromper a criança. Ela vai chorar, não chore junto.
Porque senão ela não vê em você um porto seguro. Ela vê em você a fragilidade. Ela vê que você está sofrendo. E você tem que demonstrar, nem que você engula o choro, faz igual eu choro na calada da noite na minha casa, mas diante das vítimas, diante da pessoa que vem pedir ajuda, eu sou uma rocha. Né? Eu sou Pedro, né? Mas sou rocha. E daí o professor não deverá interromper, ela vai chorar, e se o professor, e se ela disser, se o Pedro disser, foi o meu pai, não xingue o pai, eu sabia que aquele jaguara tinha... Não. Deixa ela continuar. Se ela parar até para raciocinar, você diz, você é muito corajoso. Por isso que eu gosto de você. Porque você é corajoso. Eu confio em você. Ela precisa ouvir. Porque ela deve ter pedido ajuda para a mãe. A mãe disse não. Você é culpado. Toda vítima de pedofilia sente-se culpada. Toda. Sem exceção. Então, o professor deverá dizer, olha, eu posso te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas para isso, nós precisamos dar para mais alguém. Tá? Eu vou estar com você até o final. Mas nós precisamos dividir isso com mais alguém. Você confia em mim? Eu vou te proteger. Eu vou fazer de tudo para te ajudar. Mas sozinha, eu e você sozinho vai ser difícil. Mas agora você não está mais sozinho. Eu estou com você e a gente tem mais gente boa para nos ajudar. Então, esta gente boa vai ser a equipe pedagógica, a princípio. O que o professor vai fazer? Ele já fez o relatório, já encaminhou. A equipe pedagógica vai chamar a criança, conversar com ela e tudo ata. E aqui na igreja também. Tudo anotado. Tudo anotado, faz ata. E com testemunhas junto, sempre Com é bom. testemunho. Nunca sozinho, jamais com a criança. Sabe por quê, Mira e pastora? Porque você pode ser acusado de ter induzido a criança a falar. Exatamente. Ou você ter tocado na criança, enfim, vamos evitar problema, né? Já tem problema bastante. Você vai fazer um relatório de tudo aquilo, a equipe pedagógica, anexada ao relatório da professora, e vai encaminhar. Aí, tá, antes disso, tá ali tudo pronto, chama o pai e a mãe. Chama o pai e a mãe, traz a notícia de que a escola já está sabendo, não adianta negar. Nós estamos tendo esse conhecimento, essa criança está precisando de ajuda. Relata, faz a ata ali da presença do pai e da mãe com mais testemunha, tudo que foi falado, tudo que foi ouvido, tá? Sugere que leve-se a um pediatra. A escola pode levar o dia que ela chegar mancando, a escola pode levar no posto de saúde, pode levar no médico. Sem o conhecimento dos pais? Avisa. Telefona, olha, ele chegou aqui mancando, ele chegou aqui mancando, você me autoriza, ele não está bem, está com dor na perna. Você não vai dizer onde que está com dor na perna, está mancando e a gente está levando, eu só estou avisando. Se vocês vão lá na UPA tal, que eu estou lá com o seu filho. Tá? Mas chama os pais, faz um relato disso e a escola encaminha uma cópia da ata para o Conselho Tutelar da região, outra cópia da ata para o Núcleo Regional de Educação, se for do Estado, se for do município, para a Secretaria Municipal de Educação, outra cópia, Vara da Infância e Juventude. Tudo protocolado, com um livro de protocolo, ou então um carimbo atrás da cópia que vai ficar na escola, recebido em data de tal, hora tal, e o nome legível de quem recebeu, não rúbrica. Nome legível de quem recebeu. Por quê? Porque senão vai dizer, essa rúbrica não é minha, eu não recebi. Está aqui hora, data e nome e função de quem recebeu. Esse é o papel do professor, sob pena de responder por conivência e omissão. Porque se o professor tomar conhecimento, se a igreja tomar conhecimento e não agir como manda a lei,
Não precisa ela ir lá tomar satisfação do cara. Não é o nosso papel. Sim. Enquanto igreja, denunciar. enquanto professor. Né? Eu sou pedagoga também, então não é esse o meu papel como pedagoga. Mas é encaminhar. Aí o Ministério Público, o Núcleo Regional de Educação, a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Tutelar, aí você passa para eles. E com certeza absoluta, na outra semana aquela criança vai para outra escola. O que a direção da escola tem que fazer? Ela vai saber para onde vai, porque ela tem que dar a transferência, né? Então, ela vai ligar para a diretora da escola e vai dizer, olha, eu estou mandando via fax para vocês a ata do que aconteceu aqui com a criança. Isso a lei permite fazer, porque as escolas, às vezes, não podem relatar comportamento, problemas com as crianças. Pelo menos é isso que eles afirmam, né? Mas tem que fazer, né, Sargento Tânia? É a vida da criança, nós estamos tentando salvar uma vida. Porque aquela criança que está ali, se ela não tiver uma ajuda do adulto, ela tem grande tendência ao suicídio. E a responsabilidade vai... Quem é que vai dormir em paz, sabendo que eu poderia fazer alguma coisa e não fiz? Meu Deus do céu! Manda uma ata. Eu sempre fiz isso, gente. Quando eu atendi a casa, nem que eu responda. Posso responder? Não vai me tirar pedaço? É mais um, menos um inquérito que eu vou responder? Se eu tiver que entrar lá numa casa porque uma criança está gritando e responder por invasão do domicílio, eu vou fazer isso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho e depois que alguém me pontuasse também sobre o tempo, porque eu não estou acompanhando o tempo, então alguém nos pontue, porque está tão bom conversar aqui com a Sargento Tânia, bom no sentido do que eu digo da importância das informações tão relevantes que a senhora está trazendo. Eu queria que as pessoas que estão nos acompanhando soubessem também da existência das leis, né? A lei de busca imediata, a lei Joana Maranhão. Vamos explicar o que são essas leis, de que maneira elas nos protegem, as crianças. Então, olha, eu fico muito feliz de poder falar de leis, porque, infelizmente, a nossa legislação ela deixa muito a desejar quanto à proteção da criança. Sabe? O nosso Código Penal é de 1940. Houve algumas mudanças, até com relação à pedofilia, até gostaria de falar. Mas, respondendo à tua pergunta, a lei da busca imediata é uma lei feita por Arlete Caramês, a mãe do Guilherme, foi ela a autora dessa lei. Essa lei, se não me falha a memória, porque é tanta coisa na cabeça da gente. Acho que vale a pena você citar, Tânia, quem era o Guilherme, para as pessoas que não conhecem, que não são aqui de Curitiba, se lembram do caso que houve aqui em Curitiba, no bairro Jardim Social, que a Tânia acompanhou isso muito de perto na época. O Guilherme Caramês Tiburtius é uma criança de 7 anos, ele foi levado em 91. Eu era repórter, eu cobri o caso. Você cobriu o caso. Eu era policial já. Em 91, 92, eu fazia o curso de sargento na Academia Policial Militar do Guatupê. Logo que eu saí de lá, daí eu já comecei a trabalhar com isso, foi criado o Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada. Esse Movimento Nacional em Defesa da Criança, nós achamos, o tempo que eu estive atuando lá, assim, mais de 500 crianças que a gente achou. Mas tem casos insolúveis até hoje. Tem casos que ainda estão no cartaz de criança desaparecida e que até hoje não tivemos notícia nenhuma. Né? Então... Já com as fotos atualizadas, né? Com a idade que estariam hoje, né? Digitalizada e tudo. Mas, na época, nós trabalhamos muito. Eu até estive em Assunção, no Paraguai, atrás do Guilherme, estive no Rio de Janeiro, onde tinha notícia. Infelizmente, o povo, eles não vê a dor do pai de uma mãe. Eles eu vi aqui, ele passou por aqui, daí a gente se largava e ficava dias procurando. Né? Ele saiu para brincar em frente de casa, ele né? Saiu para... Ele estava andando de bicicleta. Era 11 horas quando a dona Soili, a avó, chamou para almoçar. Disse, Guilherme, venha tomar banho para você ir para a escola por uniforme. Ele disse, vó, vou dar mais uma volta. Jesus. De bicicleta. Mais uma volta. E daí, 11h30, ela saiu. Guilherme, venha. O almoço está pronto.
E começou a chamar, nada. Nada. Nunca mais. Nunca mais Dona viram Sueli essa morreu criança. não faz tanto tempo. E assim, e esse era o dia do aniversário dela, no dia que ele desapareceu. Então ela, nossa, a vida inteira da Dona Sueli foi da Dona Sueli, E Darlete. do Darlete, Da mãe. foi assim muito sofrida, era o único filho dela. E aí Arlete se tornou vereador e posteriormente deputada estadual e fez a lei da busca imediata. Porque antigamente, para se procurar uma criança, os policiais diziam ou 24 ou 48 horas. Por quê? Porque eles julgavam que podia estar na casa de um vizinho, podia estar lá no outro bairro, depois voltar, e eles achavam que isto era, as 24 horas era relevante. Mas nunca isto foi lei. Nunca esteve escrito em lugar nenhum que tinha que esperar 24 ou 48 horas. Não. Foi criado ali aquele hábito, aquele costume. Aí, depois que veio a lei da busca imediata, a lei diz o seguinte: a busca é imediata até 16 anos. Por exemplo, quem desapareceu tem até 16 anos. A busca é imediata. Ou, se tiver qualquer deficiência física, visual, mental, a busca é imediata. Então, isso facilitou bastante porque, às vezes, a criança, 24 horas, sai do país, gente. Nós moramos num estado de fronteiras. Sai do país. Até porque já está tudo esquematizado nos bastidores, né? Essa criança, provavelmente, ela foi sondada durante muito tempo, né? Muito tempo foi sondada. Eu não estou dizendo o caso do Guilherme, né, porque a gente não descobriu nada nesse sentido, mas, de um modo geral, eu trabalhei muitos anos com crianças desaparecidas e vitimizadas. Já tem documento pronto, já tem roupa pronta, já tem o cheirinho para desmaiar a criança ali, para ela dormir. Sabe, já tem o passaporte pronto. Por isso é de extrema importância, meus queridos, você fazer a documentação do teu filho. Quando nasce, já faça a identidade, já faça o passaporte. É carinho? É caro, mas é a segurança. Porque se você fez o passaporte, dificilmente ele vai conseguir fazer outro. E outra coisa, a criança, em uma determinada idade, que ela já entenda as coisas, ensina o telefone teu para ela, decorado, porque hoje até nós adultos, né, pastora Imira, você vai lá no WhatsApp, mas você não sabe decorar, faz ela decorar, faz ela ligar, cobrar para você, de telefone fixo, de telefone móvel, de telefone público. Telefone público pouco existe, mas Ensinar, existe. né? Uhum. Faz ela aprender o número, decorar o número de telefone do trabalho dos pais, o nome do local onde os pais trabalham, faz ela confiar na polícia, faz ela confiar e pedir ajuda caso ela se sinta em uma situação de risco, para guarda municipal, para qualquer pessoa fardada, por exemplo, uniformizada em shopping, Sim. em Os locais guardas. onde tem ali as pessoas fazendo a segurança. Né? E todo mundo tem que saber o Disque 100, o 180. O que são esses 180, números os 190. A criança tem que confiar na polícia a ponto de ligar para o 90. Não façam mais isso de dizer que a polícia vai pegar o seu filho. Se você não consegue educar o teu filho, gente, dizer, olha, você não vai fazer isso porque está errado, mas não use nós como fantasma, porque nós estamos aqui para ajudar, para proteger, para cuidar. Às vezes os pais usam o policial, o pastor não gosta e Deus não gosta que você faça isso. Né? Então, muito cuidado quando você usa essas frases. Né? Estabeleça o limite para o seu filho. Mais uma coisa que eu gostaria de reforçar, né, Tânia? Não existe ambiente seguro. A igreja mesmo, quando acaba os cultos, agora a gente não está com os cultos presenciais com as crianças, mas não existe lugar seguro. Terminou o culto, você tirou seu filho do ministério infantil, é sua responsabilidade cuidar do seu filho. Nós estamos no ambiente de mais de 2.000 pessoas. Então, queridos, a gente precisa cuidar dos nossos filhos. Lembra que eu falei que os filhos são herança do Senhor? Então, cabe a nós cuidar dessa herança que o Senhor nos entregou. E eu queria só para finalizar, daí eu já passo para a Mira. Hoje em dia, Tânia, a internet ela é uma porta aberta
para que o mundo veja o que está acontecendo dentro da minha casa e na minha vida também. Com certeza. Quais os cuidados que os pais devem tomar em relação a isso? Porque hoje uma criança de 3, 4 anos, ela tem um celular, ela tem um tablet e ela tem um acesso liberado à internet. Outra coisa que eu gostaria que você falasse, é possível esses pedófilos se fazerem de crianças em jogos online para tentar atrair essas crianças para perto deles? Com certeza absoluta. Hoje nós temos a chupeta virtual. O pai e a mãe dão o celular para a criança, porque ela para de chorar. Enquanto ela está comendo, ele está botando comida na boca dela, ela está lá, olhando. Cadê? Cadê a responsabilidade? Não. E não é não, não tem meio termo. Determine, meia hora por dia, supervisionado ainda. Não tem que ter senha, e isso desde adolescente. Não tem que ter senha em celular, no computador. O pai e a mãe têm que ter acesso todo momento e tempo. Não é uma porta aberta, é uma porteira aberta dentro da nossa casa. O pedófilo está entrando lá dentro e roubando a infância do teu filho, roubando a inocência do teu filho com a tua conivência, com a falta de responsabilidade dos pais. Cadê a qualidade de tempo? Cadê o sentar na mesa, a família? Cadê o tempo, a qualidade? Eu contar para você como é que foi meu dia, saber de você como é que você está, olhar aquele olhar amoroso, aquele carinho. Meu Deus, está faltando, isso está se esfriando. Por quê? Porque está entrando um aparelhinho dentro da tua casa e está arrebentando com a tua família. E o pedófilo, ele está se passando por criança. Ele está na mesma fase do jogo que você está. Hoje eles pedem vida, né? Da vida do jogo lá, não sei bem como é que é isso, porque eu não jogo esse troço, mas daí ele passa uma vida para outro lá, para aquele lá poder jogar mais. E que fase você está? Eu estou na fase tal. Que time você torce? Eu torço para o Atlético, eu torço para o Corinthians, eu torço para o Coxa. Eu também torço. Você brinca com a boneca, não sei das quantas lá, como é que é o nome do porquinho lá? Da Pig? Peppa Pig? Peppa Pig? Peppa Pig, sei lá das quantas. Eu também tenho. Se for menina, ele é menina. Se for homem, se for menino, ele é menino. E daqui a um pouco ele está tão teu amigo que ele está pegando teu WhatsApp. Está pegando teu WhatsApp e está falando coisa que a criança quer ouvir. Tá? E daqui a um pouco ele está mandando foto para você, só que não é ele. Ele está mandando foto de uma criança, como mais ou menos a tua idade. Isso aí. E daqui a um pouco ele está pedindo foto tua também. E está pedindo as tuas redes sociais. Pergunta onde estuda. A primeira coisa. Onde você estuda? Meu pai trabalha na Renault. Teu pai trabalha lá também? Não, meu pai não trabalha. Meu pai trabalha na Copel. Que legal. Teu pai trabalha na Copel. Quer dizer, ele está colhendo informação. A minha mãe faz comida, que é uma beleza. Vai ser que ela não trabalha, né? E a tua mãe? Minha mãe trabalha. Pois é, minha mãe trabalhou também. Trabalhou lá na loja de vender sapato. A minha também. Então, ele está aplicando técnica de interrogação. Eles são profissionais, meu povo. Eles estão ali a serviço do diabo, já digo. Aí eles pedem, eles mandam foto primeiro do joelho, da perna, da barriga, e daí você tem que mandar também. Meu Deus. Até assim, né, gente? A gente está caminhando para o final, né, pastora Adriana? Eu acho importante, diante de tudo isso que a sargento Tânia falou, da gente lembrar do ponto de vista agora da nossa fé, do porto seguro que tem que ser a nossa casa, do acolhimento e do lugar onde as crianças vão ter liberdade, de fato, para falar e os pais vão ouvir. Porque hoje as pessoas não têm tempo para ouvir, não tem tempo para conversar, não tem tempo para comer junto, mesmo durante a pandemia, mesmo durante o isolamento social. Está cada um isolado no seu cantinho. Então, eu queria, pastora Adriana, que você desse uma palavra em relação a isso para os pais e para a gente também auxiliar pessoas, casais, famílias que nós conhecemos, que ainda não estão na igreja, mas que nós convivemos e que a gente pode ajudar. A própria palavra de Deus fala que nós precisamos vigiar e orar.
né? Eu acredito, Mira, que os pais que estão assistindo a gente agora, eles devem estar totalmente amedrontados com tantas coisas que eles ouviram, né? E eu quero te dar 2 conselhos. Primeiro deles, a gente precisa realmente, por isso que o próprio texto fala da Bíblia, orai e vigiai, né? A gente precisa, assim, vigiar. Se eu não me engano, ele fala vigiar e orai. Não é orar e vigiar, vigiar e orai. Então, vigia primeiro e ora depois, mas faça a sua parte e aplica a fé. Né? Não adianta a gente ficar totalmente amedrontado, mas também a gente não pode baixar a guarda, porque o diabo é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Então, eu quero te dar uma dica agora. Envie esse link para os seus amigos que não são cristãos. Eu acredito que quanto mais essa informação chegar para as pessoas, mais a gente vai evitar e mais a verdade vai vir à tona para que essas crianças deixem de ser aprisionadas, né, com tudo isso que tem acontecido com elas. E a Sargento Tânia vai nos mostrar aqui agora a questão da cura, né? Como trabalhar, existe uma dinâmica simples que pode começar a trabalhar essa cura da criança que sofreu. A pedofilia, existe cura para a pedofilia. Bom, nós vamos fazer uma dinâmica. Então, aqui, pastoras, Está profetizando. Vamos simbolizar esta folha como a vida inocente de uma criança. Limpinha, branquinha, sem nenhuma rasura. Né? Sem nenhuma mágoa, sem nenhuma mácula. A criança é pura. A vida de uma criança é pura. A gente escreve a história, né, da vida dela. Vamos ver se essa criança brinca com alegria? Todo mundo balançando a folha. Olha como ela brinca com alegria. Agora vamos amassar a folha. Veja que essa criança foi tocada, foi abusada. Agora vamos desamassar a folha. Então, olha a dificuldade que a gente tem para desamassar a folha. Veja que por mais que você tente, por mais que você tente fazer com que ela seja o que ela era antes, dificilmente você vai conseguir. Será que ela brinca com alegria ainda, pastora? Mira, vamos ver? Silencioso. Roubaram a alegria dela. A letra da música já diz: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Então, o tratamento para ela, vamos dobrar esta folha aqui, bem certinho, olha, pontinha, aqui, ó. Tá. Bem certinho ali, pastora. Isso, pontinha aqui. Veja, existe tratamento? Existe. Psicólogas, psiquiatras, antidepressivo, terapia de grupo ajuda muito. Ajuda muito. Agora, vamos dobrar essa folha aqui, desse jeito. Ajuda muito, mas minimiza. Minimiza só, 100% não. A maioria dos abusos ocorre dentro de casa. Pode ver que você fez uma casa aí. Fez uma casa, né, Mira? Sim. Então, aqui dentro, onde a criança deveria ser cuidada, onde ela deveria ser protegida, onde deveria ter os seus anjos da guarda, os seus cuidadores, aqui dentro pode ter os seus lobos, os seus agressores. Agora nós vamos pegar essa casa grande, espaçosa, e transformá-la em uma meia água, tá? Dobrando ao meio. Só que as partes dos cômodos fica para dentro. Isso, aqui. Isso. Agora, nós vamos pegar com a nossa mão esquerda o pilar da casa. O pilar. O pilar do outro lado. O pilar. Aqui, amada. Então, peraí. Tá. Pilar da casa. Tá. Por que nós vamos pegar o pilar? Porque nós somos o protetor da família. Nós somos o protetor espiritual, o protetor
traz o sustento, que traz o cuidado, que está ali para lutar pela criança. Né? É a pessoa que a criança confia. Então, nós somos o pilar desta casa. Nós somos o protetor dessa casa. Agora, com a tua mão direita, você vai no telhado da casa, vai chegar na metade e quebrar uma telha. Tem uma água. Dá Quebrar uma rasgadinha aqui? Dá, quebra um pouquinho. Tá. Um pouquinho. Aí, pastora, dos dois lados. Agora, com a outra mão, com a ajuda do pilar, que é você, a proteção vem de você. Uhum. Você vai pegar esta outra mão com a ajuda do pilar, da mão que é você, a mão forte, a mão que protege, a mão que briga para proteger, e vai puxar até embaixo e derrubar parte da parede da casa. Amada, isso aqui. Esta outra parte você dispensa, deixa aqui e segura. Então, nós falamos sobre a cura da vítima. Uhum. Então, o psicólogo, como eu disse, o psiquiatra, as terapias de grupo ajuda? Claro que ajuda. Mas para curar 100% é muito difícil. Para curar 100%, pode ir abrindo. A cura está, pode ver para onde que está apontando a cura. Uhum. A cura está apontando para algum lugar, a seta está sendo apontada. Pode abrir mais um pouco, pode abrir tudo. A tua não deu. A minha não deu. Bem, A cura vem do leão da tribo de Judá. Amém. Doutor Jesus Cristo. Ele é o único. Não tem. Na Bíblia está escrito, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não adianta você partir para outro caminho. Não resolve. Não adianta você ir para outro caminho. Não resolve. A cura está no leão da tribo de Judá. amém, querida. É Amém. esse. Não tem. Amém, glória a Deus. E nós podemos ter esperança. Né, Não, a pastora? esperança está aqui. É na cruz. Gente, porque as cicatrizes da pedofilia não é na carne, aonde você vai e procura um médico e resolve, ou põe uma tatuagem em cima, ou uma maquiagem. As cicatrizes da pedofilia é na alma. E cicatrizes da alma é nos pés do altar. Não tem. É aqui, doutor Jesus Cristo. Não tem, é o leão e acabou. Não tem outro caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. É lá. Se alguém disser que aqui nesse mundo existe gente que cura a alma, me conte que eu quero ir lá. Não existe. É aqui, é leão da tribo de Judá. Não tem. É ele e acabou. Amém, querida. Sargento Tânia, foi um prazer enorme falar com você, trazer essa reflexão aqui no Alcance Mais, né, pastora Adriana, e poder discutir esses assuntos dentro da igreja, porque são assuntos que dizem respeito a nós, dizem respeito a mim, a você, a nós duas aqui, que queremos e precisamos ser testemunhos e fazer diferença nesse mundo. Muito obrigada. Deus te abençoe, viu? E Amém. abençoe seu ministério, seu trabalho. Amém. Obrigada, pastora Adriana. Obrigado, Mira. Obrigado, Tânia. Foi muito especial esse assunto tão relevante para todos que nos assistiram hoje. Eu agradeço e agradeço principalmente a Deus, porque eu não teria capacidade nenhuma de atender os casos e ainda sair disso, né? Ali pronta para dar suporte. Eu choro mesmo, porque ainda bem que eu não acostumei com isso. Eu dou graças a Deus por isso, porque a gente que é policial militar há 35 anos,
Você acostuma, é hábito, é teu dia a dia ver corpos, troca de tiro, né? Mas graças a Deus eu não me acostumei com a pedofilia. Eu ainda choro vendo uma vítima e eu não ter chegado primeiro, sabe? Então é muito difícil, mas ainda tem esperança. Eu louvo a Deus por isso, porque a esperança está nele. Amém. E você reproduza esse conteúdo da melhor forma que você puder para o maior número de pessoas, porque todos precisam ouvir o que a Sargento Tânia falou aqui agora. Muito obrigada e até o nosso próximo Alcance Mais.